Eu demorei muito tempo para entender e aceitar que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, que a gente não pode negligenciar muitas coisas. Eu demorei muitos anos para compreender isso e me custou caro. Todas as vezes que eu negligenciei coisas importantes me custaram caro. Às vezes o custo caro veio rápido, às vezes demorou um pouco mais, mas todas as vezes que eu negligenciei me custou caro. E teve duas situações que foram muito impactantes. Eu vou contar ela rapidinho para vocês. A primeira, quando eu estava na universidade ainda, para quem não sabe, eu sou formado em programação, e eu tinha um trabalho para entregar num dia, e faltava 7 dias para me entregar o trabalho. Só que o trabalho estava praticamente pronto, tinha uma coisa ou outra para arrumar ali no sistema, mas era tipo coisa estética, era coisa de boa. E eu fui empurrando, fui deixando para fazer, Quando faltou 2 dias, eu vou terminar de arrumar esses problemas e vou entregar daqui 2 dias. Só que quando eu comecei a olhar e a ver, eu descobri que tinha muito mais problema do que eu imaginava. Porque, bom, primeiro, eu estava na faculdade, eu estava aprendendo aquela linguagem. E então, eu me vi até as orelhas tendo que achar tempo para fazer esse trabalho. Resumo da história, não consegui entregar no prazo. Entreguei 3 dias atrasado, perdi 1 ponto só por ter entregado atrasado. Ainda bem que eu consegui passar naquele trabalho, mas mesmo assim, podia ter tirado uma nota muito maior. E tudo isso foi porque eu negligenciei o que tinha que ser feito. Eu empurrei a barriga e fui deixando, depois eu faço. Essa foi a primeira vez que eu tive um choque e botei assim, eu preciso fazer as coisas quando tem que ser feito, eu não posso negligenciar. Mas eu te pergunto, tu acha que adiantou? Não adiantou nada. Bom, não adiantou nada isso daí. Eu saber que eu não podia negligenciar. Bom, na verdade adiantou um pouquinho só, porque todos os trabalhos da universidade, depois que eu tinha que fazer, eu fazia antes de acabar. Eu recebi o trabalho hoje já começava e fazia o quanto antes, para ter folga. Pelo menos na universidade, nas aulas adiantou. E a segunda situação aconteceu logo depois que acabou a pandemia, quando a gente estava voltando a ter uma vida social, ter uma vida normal. Acabou que eu fui viajar. Eu fui viajar num sábado, num domingo e na segunda era feriado, então eu peguei esses 3 dias para viajar. Foi uma cidade não é muito longe aqui, para uns conhecidos. Eu recebia num banco da empresa que eu trabalhava, e o banco que eu usava era outro. Esse banco da empresa eu só recebia e transferia para esse banco, só fazia essa migração. E aí, uma semana antes de viajar, eu recebi uma carta do banco que eu recebia a minha empresa, que eu tinha que ir lá porque tinha um novo cartão para mim, que eu tinha que receber o cartão e tinha que atualizar umas coisas no meu cadastro. Beleza. E eu não fui antes da minha viagem. Como eu não recebi o novo cartão, o meu cartão velho vai estar funcionando, então eu uso ele na viagem. E aí eu recebi na sexta-feira, que era o 5º dia útil. Por isso que eu me planejei para ir naquele final de semana, porque além de ser feriado na segunda, era logo depois que eu recebia uma parte do salário. E aí eu recebi na sexta e o meu ônibus era 7h30 da noite, se não me engano. E eu saí 5h30. E eu saí, beleza, vim em casa, peguei minhas coisas e saí pra rodoviária. Cheguei lá, tava com as passagens já compradas, de ida e de volta. Fui sacar o dinheiro da minha conta, o cartão tava bloqueado. O cartão não tava mais valendo. Eu tinha que ter ido no banco pegar o novo cartão e validar. Fazer as coisas que tinha que fazer. Eu sei que foi um pouco de sujeira com o que o banco fez, porque ele não me informou na carta que o meu cartão ia ser bloqueado. Mas a culpa principal foi minha, porque eu recebi uma semana antes de viajar essa carta, eu podia ter ido. E aí qual foi o problema? O problema é que eu tive que pegar o dinheiro do outro banco, que era das minhas emergências, que eu estava guardando para algum problema, e usar. Tudo bem que depois, quando eu voltei da viagem, eu fui no banco, peguei o novo cartão, eu repus o dinheiro das emergências. Só que eu não queria fazer isso, porque era o dinheiro para emergência. Se realmente acontecesse uma emergência e precisasse de mais dinheiro que eu tinha lá, ia dar um problema, porque eu não ia ter. Mas no final deu tudo certo, e foi a partir desse dia que eu decidi, eu não vou mais negligenciar as coisas. Foi 2 vezes que me custou muito caro e teve outras vezes que custou caro também. Essas 2 vezes me marcaram muito, porque foram coisas que eu não aceitava acontecer, sabe? Foi a primeira vez na minha vida que eu atrasei um trabalho. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive que pegar dinheiro do meu fundo de emergência para gastar com uma futilidade. Por um problema que eu podia ter sido resolvido, por um problema de ter ido no banco durante a semana e pegado meu novo cartão. Essas foram as 2 maiores vezes que me custou caro negligenciar as coisas. E eu me peguei pensando por muito tempo sobre isso, e às vezes quando eu penso em deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, eu penso, eu vou fazer porque pode dar um problema que nem aconteceu com o banco, que nem aconteceu na faculdade, e aí eu penso, eu não vou negligenciar, eu vou fazer.
Eu sei que às vezes muitas coisas que eu tenho que fazer e que a gente tem que fazer é muito cansativo e é algo chato. A grande maioria das coisas que a gente faz durante o dia são coisas chatas, são coisas que nós temos que fazer. E isso é o que a gente mais tenta negligenciar, isso é o que eu mais tento negligenciar. Só que depois que eu entendi que não dá para negligenciar isso, eu comecei a fazer, mesmo eu não querendo. Só que não foi da noite pro dia que eu virei essa chave e comecei a fazer. Bom, hoje eu entendi, amanhã eu vou fazer tudo. Não, isso foi um processo. Eu fui fazendo primeiro as coisas mais importantes e devagarinho eu fui sempre fazendo tudo, fazendo tudo, fazendo tudo. E eu tento sempre fazer tudo. 100% das vezes eu consigo? Não. Se eu disser que sim, eu vou estar mentindo. Não é 100% das vezes que eu consigo, não é sempre que eu consigo fazer tudo. Às vezes eu negligencio muitas coisas, mas eu tenho meio que uma prioridade. Eu tenho lá a prioridade número 1, número 2, número 3. As que estão no topo, as que são do nível 1, nível 2, nível 3 e os primeiros níveis, eu não negligencio nunca. Eu faço o que tem que fazer. Posso estar com dor de cabeça, posso estar com gripe, posso estar com fome, não importa, eu faço elas. As outras que não são tão importantes, às vezes eu negligencio. Eu tento não negligenciar, mas às vezes eu negligencio. E isso acaba que me ajuda muito, porque quando eu boto as principais coisas em primeiro que eu tenho que fazer, eu vou lá, faço e cumpro com aquelas tarefas. E aí eu tento sempre fazer assim, ó, 70% do que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. 70%, 80%. Os outros 20%, se não fizer, beleza, pelo menos eu fiz a grande maioria das minhas coisas. E como eu sei que as mais importantes são as primeiras, eu já fiz as mais importantes. As outras, às vezes, a coisa é trouxa. Às vezes eu tenho que arrumar a pecinha da despensa. É uma coisa tipo, se eu não arrumar hoje, não vai dar problema amanhã. Tipo, vai dar problema se eu precisar lá, vai dar uma bagunça. Mas não vai ser algo que vai me atrapalhar, que é algo que vai me prejudicar. Mas é quando é coisas importantes, tipo, ter que ir no banco resolver um problema do cartão. Eu vou. Dessa vez eu vou imediatamente. E isso é uma dificuldade que eu tenho, que eu trabalho diariamente e que quase todo mundo tem. Eu acabei que por um tempo da minha vida eu fui fanático por estudar coisas de neurociência e psicologia. Até hoje eu estudo e leio algumas coisas a respeito. E alguns livros que eu li já de psicologia, muito bons inclusive, teve um caso que ele falava sobre a gente deixar de fazer as coisas. Não nesse sentido, ele falava de outras palavras. E ele teve uma explicação muito legal, que eu utilizo muito, que eu vejo que faz muito sentido. Ele diz que a gente sempre tenta negligenciar as coisas porque o nosso cérebro é feito para economizar energia. E quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai gastar energia. A gente tem que ali fazer, sei lá, arrumar o quarto, a gente vai gastar energia disso. A gente tem que ir no banco, a gente vai gastar energia disso. Então o nosso cérebro ele é feito para guardar energia, para utilizar em coisas necessárias, como comer, tomar água, caçar, a gente não caça mais, seria ir no supermercado e dormir. Então o nosso cérebro, ele é evolutivamente falando, ele é preparado para isso, para guardar energia para quando a gente precisa das coisas necessárias e vitais. Então as outras coisas ele tenta sempre negligenciar e dar preguiça, porque vai estar gastando energia. E ele entende que se a gente gastar energia ali, a gente não vai ter energia para comer, para beber água, isso e aquilo. Só que a gente tem que entender que a gente não vive mais na época da savana, que nós éramos caçadores-coletores e viviam em grupos e precisava caçar e coletar alimentos e procurar água. Não, hoje a gente vive numa facilidade inexplicável. Só que o nosso cérebro não está adaptado ainda para essa sociedade. Então essa explicação que o psicólogo falou, que o neurocientista falou, faz muito sentido. E isso me ajudou muito, porque sempre quando eu vou tentar negligenciar algo, eu penso, mas isso é só o meu cérebro dizendo que eu tenho que guardar energia para fazer as coisas importantes. Mas aí eu não preciso ir lá com um arco e flecha atrás de um animal. Eu vou ali, abro meu armário, tem 7, 8, tipo 9 tipo de variedade de comida. Então eu não preciso gastar energia caçando. Isso é meio que uma coisa que eu uso para burlar o meu cérebro e o nosso sistema. Eu acho que depois que todo mundo entende isso, pode ser usado. Todo mundo que sabe dessa formação pode ser usado. Porque é assim, né? A gente sempre tenta negligenciar. A gente vai achar tudo que der para negligenciar. Coisas importantes e coisas não importantes. A gente sempre tenta negligenciar. Vou negligenciar isso, amanhã eu faço. A gente só quer ficar ali de boa. Só quer ficar sem fazer nada, sem gastar energia, rolando a tela do smartphone ou vendo vídeo no YouTube. A gente só quer ali estar tendo prazer momentâneo. Só que isso é sempre um problema. Sempre um problema.
sempre. Porque uma hora ou outra, essa conta vai fechar e vai chegar. E quando chega, às vezes o que a gente recebe é mais caro do que a gente teria pago no passado. Às vezes a conta chega daquilo que a gente negligenciou e é muito pior o que a gente tem que fazer do que a gente teria que ter sido feito antes. Então tudo que está no meu topo da lista eu faço para ontem, para não ter perigo de acontecer o que aconteceu com aquelas 2 vezes. E teve outras vezes, mas se eu for ficar falando aqui as vezes que eu negligenciei, vai dar um podcast. Então hoje eu aprendi que eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Eu tenho que ir lá, tenho que fazer as coisas, eu tenho que baixar a cabeça, eu tenho que fazer tudo que for necessário, não posso negligenciar tudo. Já meio que automatizou, sabe? Já meio que ficou automático na minha cabeça as coisas que eu tenho que fazer. Já meio que tá tipo, isso eu não negligencio nunca. As outras coisas, alguma coisa assim, aquilo. E assim vai indo, assim eu vou me moldando. Tem dias que eu negligencio menos, tem dias que eu negligencio mais. E é isso, tudo bem, é assim, a gente é um ser humano, a gente é falho. A gente vai cada vez mais evoluindo e melhorando. Sabe aqueles dias que tu termina, que tu olha tudo que tu fez na tua agenda e tu diz, caramba, hoje eu fiz tudo que tinha que ser feito. Hoje eu risquei cada coisinha da minha agenda. Nossa, isso me dá uma satisfação maravilhosa, porque eu penso, eu não estou negligenciando mais tanto. Isso me ajuda muito. Mas também eu não vou me punir aqui dizendo que eu sou a pessoa ruim porque eu negligencio algumas coisas. Não, hoje eu faço tudo que tem que ser feito e negligencio o que não precisa ser feito. É um pouco contraditório? É, mas tudo bem, isso aqui é só uma ideia maluca. A questão toda é que a gente tem que saber exatamente o que fazer e o que não negligenciar. A gente tem que ter uma lista de coisas inegociáveis. Primeira, segunda, terceira, e fazer aquilo e não negligenciar. Fazer o que tem que ser feito. Porque quando a gente faz o que tem que ser feito, o resultado que a gente obtém é ótimo. Quando a gente faz o que tem que ser feito, a gente tem o resultado que era destinado a nós. O vídeo de hoje foi um pouco meio maluco, né? Espero que todo mundo tenha entendido e gostado do vídeo. Eu peço que você comente alguma coisa aqui, o que você achou, o que você tem a acrescentar ou qualquer coisa aqui. Aí, se você é novo, se inscreva, deixa o seu like. É muito importante você fazer essas 3 coisas. Muito obrigado por quem assistiu, um abraço, até o próximo vídeo.